Nos próximos capítulos de Gênesis, da Record, Abrão vai se confundir e vai tomar grande atitude se casando com Agar. Mas Sarai vai interromper este casamento e revelar grande segredo a todos, deixando os convidados em choque. Mas Abrão vai ser brutal. Você ficará sabendo de todos os detalhes nesse vídeo. Tudo começa quando Sarai continua com a ideia fixa em sua mente de que Agar pode ser a mãe de seus filhos. Ela já conversou sobre isso com Abrão, mas não teve uma resposta positiva do marido. Mas isso está prestes a mudar. Abrão vai ter uma interpretação ruim de uma das conversas que ele teve com Deus. Ele vai achar que Deus quis dizer que ele deve olhar para novos horizontes no sentido de ter filho com uma nova mulher. Ele nem vai perceber o erro que está cometendo e ainda vai se deixar levar por Sarai. Em uma conversa com sua esposa, Abrão vai dizer que quer falar com ela. Sarai diz que ela é toda ouvidos e que também gostaria de conversar com o marido. Abrão diz que ela pode falar primeiro. Sarai então diz que ela sabe que Abrão não quer mais ouvir esse assunto, mas que ela estava pensando que se Abrão se sentisse mais confortável, ele poderia se casar antes com Agar, porque assim eles poderiam ter filhos e não estaria desagradando a Deus. Abrão diz que essa é uma ótima ideia. Sarai fica um tanto quanto chocada, porque ela já estava sem esperanças. Ela pergunta o que seu marido disse. Abrão repete que é uma ótima ideia. Sarai fica bem alegre e fala que seu marido mudou de ideia. Abrão então explica que ele teve uma conversa com Deus e que o Senhor disse que era para ele olhar para novos horizontes e que isso só pode significar se casar com Agar e dar uma descendência. Sarai diz que está muito feliz e que Deus finalmente vai dar a descendência que Abrão tanto sonhou. Abrão corrige sua esposa dizendo que eles tanto sonharam. Sarai então diz que ela precisa começar os preparativos para o casamento agora mesmo e avisar Sarai. Abrão diz que desse detalhe cuida ele. Ele diz que antes ele precisa pedir a mão de Agar, porque mesmo ela sendo uma serva, ela precisa estar de acordo com tudo isso. Sarai diz que ele tem razão, mas fala para o seu marido fazer isso hoje mesmo. Abrão então segue as ordens de sua esposa e vai correndo falar com Agar. A serva está fazendo os seus afazeres e Abrão chama ela para conversar. Agar logo percebe a euforia do seu senhor e pergunta se aconteceu alguma coisa. Abrão diz que aconteceu sim e diz que Deus falou novamente com ele. Agar ainda não tem uma opinião formada sobre esse Deus, mas escuta atentamente o que o seu senhor tem para falar. Abrão então explica que Deus pediu para que ele arrumasse outra esposa para dar uma descendência para essa terra. Agar
diz que isso é maravilhoso, mas ao mesmo tempo fica triste por Sarai. Abrão então diz que quer que Agar seja essa mulher. A serva fica chocada e pergunta como assim ela. Abrão diz que ela é uma ótima moça, bonita e cheia de valores. Agar diz que fica sem graça com esses elogios, mas que ela não pode fazer isso. Abrão diz que é claro que ela pode e que ela vai deixar de ser uma serva para se tornar uma esposa. Agar fica muito na dúvida e diz que ela não pode aceitar esse pedido antes mesmo de falar com Sarai. Abrão diz que se ela prefere assim, Agar então agradece e vai correndo falar com Sarai, que está em sua tenda. Mas vale lembrar que na Bíblia, Agar se torna uma concubina de Abrão, muito por influência de Sarai. Mas a Record resolveu mudar alguns fatos da história. Mas, antes de continuar contando o que vai acontecer na novela, se possível, clique no botão de gostei e se inscreva no canal. Assim, o YouTube te avisa sempre que sair um vídeo novo de Gênesis da Record. E você fica por dentro de todas as novidades da novela. Mas agora, aproveita e me conta se você acha que Abrão deveria se casar com Agar ou não. Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Agar entra como um raio na tenda de Sarai e diz que precisa falar com ela urgente. Sarai pergunta o que é que aconteceu. Agar diz que ela acabou de falar com Abrão. Sarai já entende toda essa euforia e diz que, pelo jeito, o marido dela já fez o pedido. Agar, assustada, diz que fez sim, mas que ela não pode aceitar. Sarai tira o sorriso do rosto e pergunta por que ela não pode aceitar. Agar diz que isso não é certo e que Abrão é marido de Sarai, que além de ser sua amiga, é sua senhora também. Sarai manda a moça deixar de bobagens e diz que foi ela mesma que deu a ideia para Abrão. Agar diz que sabe, mas revela que não pode fazer isso. Sarai então diz que ela não pode mais ter filhos e que Abrão nunca terá uma descendência se depender dela. Agar escuta atentamente e Sarai continua dizendo, emocionada, que ela precisa de Agar para fazer isso por ela e por Abrão, porque se Agar não fizer, ela não sabe o que vai ser de Abrão. Agar se sente tocada em seu coração e pergunta se Sarai tem certeza disso. Sarai diz que ela nunca teve tanta certeza em sua vida. Agar diz que, sendo assim, ela aceita. Sarai diz que não é para ela que ela tem que dizer isso. Agar dá um sorriso e sai da tenda e vai procurar por Abrão. Ao achar o patriarca, a moça diz na lata que ela aceita. Abrão abre um sorriso e pergunta se ela está falando sério. Agar confirma e diz que a conversa com Sarai foi extremamente boa. Abrão diz que isso é ótimo e que agora eles têm que anunciar a todos. Ele então já grita para toda a caravana se reunir. O povo faz o que foi pedido e se aglomera ali perto de Abrão. O patriarca
diz que ele precisa fazer um grande comunicado. Ele revela que Deus falou com ele de novo e disse que ele precisava olhar para novos horizontes e que, tendo isso em mente, ele vai se casar com Agar para ter uma grande descendência. Todos ficam chocados, mas acabam aplaudindo essa união. Ainda perguntam quando é que vai ser este casamento. Abrão diz que tem que ser o mais rápido possível. Sarai também fica muito alegre, mas mal sabia ela que vai ter uma grande surpresa. Depois de alguns dias, Sarai começa a ter alguns sintomas estranhos: tonturas, quedas de pressão, enjoo. Inicialmente, ela vai pensar que isso é só mais um mal-estar, como muitos que ela já teve, e vai continuar a ajudar nos preparativos do casamento. Os dias se passam e o dia desse casamento chega. Agar fica em sua tenda se arrumando e ficando mais bela ainda para o seu casório. Abrão faz a mesma coisa em sua tenda com a ajuda dos rapazes e vai se aprontando. Mas quem não está nada bem é Sarai. A esposa de Abrão está muito debilitada. Ela está com a pressão baixa e muitos enjoos. Por esse motivo, ela resolve não ir ao casamento, porque isso pode piorar a sua saúde de alguma forma. Mas ela vai ter uma grande descoberta. Abrão e Agar já se dirigem para o local do casamento. Os dois chegam e, antigamente, eles tinham o costume do noivo e da noiva entrarem juntos até o altar. Mas antes deles entrarem, Abrão revela para Agar que ele gostaria muito que Sarai estivesse ali para apoiá-los. Agar diz que ela também, mas que tem certeza que Sarai está torcendo por este casamento. Abrão diz que ele também tem, e os dois entram pela espécie de corredor central que se formou ali. Já na tenda em que Sarai está, Elda aparece. Sarai pergunta o que é que ela está fazendo lá. Elda diz que não podia deixar a sua amiga sozinha. Sarai diz que ela não precisava se preocupar. Mas é nesse momento que ela começa a ter mais enjoos. Elda diz que está muito estranho esse mal-estar de Sarai. A esposa de Abrão diz que também acha. Elda então começa a tocar em Sarai e logo percebe o que é que está acontecendo ali. Ela então diz que Sarai está grávida. Sarai diz que isso não é possível. Elda diz que ficou grávida 3 vezes e que ela sabe muito bem reconhecer uma mulher grávida a quilômetros. Sarai diz que isso não pode ser. Elda então diz que Sarai vai dar um filho a Abrão. Sarai fala o nome de Abrão, mas ela se lembra que ele está no casamento. Elda, sem pensar 2 vezes, fala para Sarai ir até o casamento e impedir que o marido dela se case, porque esse casamento, na verdade, só está acontecendo para que Abrão tenha filhos, e isso Sarai já vai dar para ele. Sarai diz que sua amiga tem razão. Com a ajuda de Elda, Sarai se levanta e corre para o casamento. Já no casamento, Lotã é quem vai realizando a união. Ele fala palavras bonitas e finalmente chega a hora do sim. Ele pergunta se Abrão aceita Agar como sua legítima esposa. Sem hesitar,
Abrão confirma com um sorriso no rosto. Lotan faz a mesma pergunta para Agar. Mas nesse momento, Sarai chega e manda parar este casamento. Todos ficam chocados, inclusive Abrão e Agar. Ele pergunta o que é que está acontecendo. Sarai, então emocionada, diz na lata que ela está grávida. Abrão fica chocado e pergunta como assim grávida. Sarai diz que ela também não sabe, mas revela que Elda garantiu isso para ela. Abrão diz que isso é espetacular e que ele vai ser pai. Sarai então diz que Abrão não precisa mais se casar com Agar. Agar fica aliviada em saber que não precisa mais se tornar esposa de Abrão. E Sarai finalmente tem um filho, filho esse que Deus prometeu. Mas antes de ir embora, não se esqueça de deixar aqui nos comentários a sua cidade e o seu estado, de onde você está assistindo a novela. Até mais!